Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, edição de sábado, para a gente atualizar aqui as informações sobre o nosso Vasco da Gama. E bom, nesse vídeo vamos falar sobre futebol, o tema é futebol, Departamento de Futebol do Vasco da Gama. A espera, né, a lentidão dessa diretoria do Vasco em anunciar aí as novas caras, os novos comandantes do Departamento de Futebol do Vasco da Gama. Mas a expectativa é que na próxima semana a gente já tenha essa definição e o Vasco, enfim, finalmente comece a planejar 2022. Então, nesse vídeo você vai saber os nomes que são favoritos, como você viu aí no título e na capa, o Vasco deve anunciar na próxima semana Ricardo Gomes e Anderson Barros. Tem expectativa também para novo treinador e a gente conversa aqui sobre isso depois da vinheta. Antes da vinheta rodar, você deixa o like, que é muito importante, e também se inscreva no canal. Tamo junto, rodou a vinheta. E então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo, final de semana, sabadão, e eu sei que você gosta de assistir um futebol, né? Então você que é apaixonado por futebol tem que ter o OneFootball no seu celular, porque lá você acompanha de graça vários campeonatos europeus, o campeonato alemão e vários outros do velho continente. Você não paga nada por isso, você não tem que assinar nada, você só tem que baixar. Baixou, escolheu o jogo e assistiu. Não tem pegadinha, não tem nada, é só baixar e acompanhar. De graça, futebol de graça, meu amigo. Hoje em dia tudo a gente tem que pagar. O OneFootball não, você não tem que pagar, é de graça. E além de acompanhar ao vivo os jogos do campeonato alemão e outros campeonatos europeus, você também fica por dentro das notícias do futebol mundial, do Vascão, do Campeonato Brasileiro, Série A, Série B, tudo o que você precisa saber. O link para baixar está na descrição do vídeo e também no QR Code que está aparecendo na sua tela. Você aponta o seu digitalizador, a câmera do seu celular e baixa completamente de graça. E bom, vamos começar falando aqui sobre Ricardo Gomes, né? Ricardo Gomes que vem namorando com o Vasco aí nas últimas semanas. A gente já trouxe aqui a informação que o Vasco já conversou com ele, né? Ele teve uma reunião com o Jorge Salgado e falta agora apenas os detalhes finais. Eles vão se reunir mais uma vez e faltam ali poucos detalhes para chegarem no acordo. Vasco e Ricardo Gomes, para o Ricardo Gomes ser anunciado aí como novo diretor técnico do Vasco ou então o CEO do Vasco, né? O cargo que ele vai exercer no Vasco ainda não foi definido. Talvez seja exatamente isso que esteja segurando um pouquinho a negociação e nessa próxima reunião será definido qual o cargo que ele vai exercer no Vasco. Segundo o jornalista Flávio Dias, do canal Atenção Vascaínos, informação que ele trouxe ontem é de que já está praticamente fechado Ricardo Gomes e Vasco da Gama. A expectativa é de que na próxima semana, né, o Vasco já anuncie o Ricardo Gomes e comece finalmente essa reestruturação no departamento de futebol. É impressionante como está lento, né? Como está lento o Vasco da Gama nesse quesito. Outro nome que também pode chegar na próxima semana é o Anderson Barros, né? O Anderson Barros, diretor executivo do Palmeiras. O Palmeiras que hoje joga a final da Libertadores. O Anderson Barros não vai ficar no Palmeiras, né? O Palmeiras recentemente teve eleição, a Leila Pereira venceu a eleição. Então a expectativa é que realmente exista uma troca lá no comando de futebol do Palmeiras e o Anderson Barros não deve ficar. Como ele está envolvido aí na final da Libertadores, né, a conversa com o Vasco ficou para a próxima semana. Então a expectativa também é de que nessa semana que vai chegar o Vasco também defina o seu diretor de futebol. Anderson Barros é o favorito, talvez o nome que esteja correndo sozinho hoje, né? Porque o Alexandre Matos, que era a outra via, né? Outro nome que o Vasco também estudava, está praticamente fechado com o Cruzeiro, já tem uma proposta em mãos do Cruzeiro e deve realmente ir lá para a Toca da Raposa. Então o Vasco tem ali, neste momento, um nome, né? Na visão do nome só, que é o Anderson Barros, executivo do Palmeiras. Ele já trabalhou no Vasco, né? Trabalhou no Vasco ali em 2017, montou aquele time que foi para a Libertadores, né? Comandado pelo Zé Ricardo. É um diretor executivo experiente, né, que tem conhecimento no mercado. Enfim, é um nome melhor do que os últimos que passaram por aqui, como por exemplo o André Mazzucco e também o Alexandre Pássaro. Então, na próxima semana a expectativa aí é pela definição do diretor de futebol, diretor executivo de futebol, né, que o favorito é o Anderson Barros,
e também a chegada do Ricardo Gomes. A gente não sabe se ele vai ser um CEO do futebol ou se vai ser um diretor técnico. E é o seguinte, se ele for o CEO, ele fica acima do Anderson Barros, né? Se ele for um diretor técnico, ele fica abaixo do Anderson Barros e acima do treinador. Vamos aguardar aí, na próxima semana a gente deve ter a definição. E bom, após definir, né, quando chegar o diretor de futebol, provavelmente o Anderson Barros e também o Ricardo Gomes, o Vasco vai atrás do treinador. E a informação do canal Atenção Vascaínos é de que Dorival Júnior e Zé Ricardo são os nomes com mais força dentro de São Januário. Mas isso também só vai ser definido depois que o Vasco apresentar oficialmente aí, né, o seu novo departamento de futebol, provavelmente com as chegadas de Anderson Barros e Ricardo Gomes. Bom, e o time do Vasco? Esse time fracassado do Vasco, esse time que é uma vergonha, né, o pior time da história do Vasco. Amanhã eles entram em campo pela última vez. Amanhã é o último jogo da temporada. O Vasco encara o Londrina fora de casa. O Londrina precisa vencer para escapar do rebaixamento. O Vasco já não tem nada mais para fazer no campeonato. A única coisa que o Vasco tem para fazer nesse campeonato é irritar o seu torcedor. Então amanhã é dia de irritar o torcedor mais uma vez. O Vasco encarando o Londrina às 4 horas da tarde. Bom, sinceramente, a gente tem pouquíssimas informações sobre o time, né? O time que vai entrar em campo, acho que também pouco interessa. Acho que você também não está muito interessado em saber quem vai entrar em campo amanhã. Tanto faz quem vai jogar, né? Os caras já fizeram o M aí, o campeonato todo. Tanto faz quem vai jogar. Por mim nem jogava. Por mim dava WO aí, nem entrava em campo. Pô, tem que aturar esses caras aí mais um domingo, pelo amor de Deus. Mas enfim, o que a gente sabe, por exemplo, é que o Morato não joga. O Morato não viajou, lesionado, não joga. Então provavelmente o jogo contra o Remo tenha sido o último jogo do Morato com a camisa do Vasco da Gama. Inclusive, falando aqui sobre a reformulação do elenco, a informação aqui que temos é a seguinte: Léo Matos deve ficar. Léo Matos tem contrato com o Vasco até 2022 e deve ficar em São Januário. Quem também tem contrato é o Leandro Castanha, mas como a relação está muito desgastada, isso vai ficar nas mãos aí do novo executivo, do novo diretor técnico, do novo treinador para definir a situação do Castan. Mas Léo Matos deve ficar. Quem não fica, como eu disse, é Morato, não fica, Hernando não fica, Vanderlei também não fica, Léo Jabá não fica, já foi embora, Marquinhos Gabriel tem negócio aí, talvez, enfim. É um jogador que não agrada a torcida, mas pode acontecer uma negociação e ele ficar. Mas todas essas informações mesmo a gente vai ter na próxima semana com a definição do diretor executivo de futebol, do diretor técnico e da comissão técnica. Provavelmente Anderson Barros, Ricardo Gomes e Dorival ou Zé Ricardo. E a gente aguarda e traz informações aqui para vocês. Tamo junto, gostou do vídeo? Deixa o like que é importante, se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas, até a próxima, fui!